Rafa, ele tinha duas paixões, que era jogar bola e ver o time dele jogar. O Corinthians sendo campeão da Libertadores, eu não tinha alegria, não tinha vontade de comemorar. Eu já tinha experiência, assim, de um relacionamento de como que era morar junto. O Rafael, ele já era imaturo, porque ele nunca teve um compromisso sério com ninguém, um namoro sério, e de repente aconteceu tudo na vida dele, rapidamente. Aí foi aquele baque contar pro pai e a mãe ainda, falando assim, ó, engravidei uma moça e ainda ela tem duas filhas. Então eu achava que assim, não influenciaria no nosso casamento, né? Eu ir de quarta e domingo em qualquer lugar onde fosse que meu time jogar, eu iria. Não achava que isso afetasse. Ele me deixava o final de semana um pouco sozinha, né? Então nisso eu acarretei uma depressão pós-parto. Ele foi pro Japão, Rio de Janeiro, Fortaleza, Minas, São Paulo nem se fala. Teve vezes já no estádio, ela me ligava, pô, você tá aí? Eu falei, tô aqui. Ela não... No começo ela incomodava muito. E as constantes brigas do casal não afetavam só o relacionamento deles, mas a vida dos filhos também. Procurava qualquer coisa para fazer, para aquilo não ficar na minha cabeça, não ficar pensando e não ouvindo também. Teve um momento que marcou muito? Teve quando meu irmãozinho, ele chegou para mim e perguntou o que estava acontecendo, né? Aí eu falei que os pais estavam brigando, mas que eu ia sempre estar com ele. Aí ele me abraçou e chorou, então isso acabou comigo, né? Depois de muitas brigas, muitas discussões, eu tive um processo que foi a gota d'água. Foi quando eu peguei pelo Facebook dele, uma rede social, uma conversa nada agradável dele com uma pessoa. Eu lutava contra apenas os amigos e o futebol. Mas quando entrou uma mulher, foi onde eu perdi totalmente a estribeira. Aí foi quando eu tomei a decisão da gente se separar. E aí eu caí na real mesmo que a falta que ela me fazia. E tentou lutar novamente pelo nosso casamento. Só que aí eu não queria dar o braço a torcer. O meu orgulho falava mais alto. O que você fez para mudar essa situação? A primeira coisa que eu fiz foi uma vez passeando pelo shopping. Eu entrei numa livraria e procurando livros de autoajuda, porque eu estava se fosse no inferno mesmo, passando pelo pior momento. Aí eu vi lá Casamento Blindado. Aí eu falei, poxa, eu vou ler esse livro, né? Vou ver o que tem de diferente. Foi quando aí começou uma mudança em mim, assim. Como ele era meio bruto, não sabia conversar com as meninas, então assim, a primeira mudança dele que eu percebi foi com elas. Aí isso para uma mãe é a chave de todas as portas. Aí foi quando eu convidei ela para ir na palestra do Renato e da Cris. Aí foi quando começamos a aprender muito mais coisas, né? Como eu vivia só no foco de ser esposa, eu esqueci de mim. Eu esqueci de me cuidar. Eu esqueci de olhar para mim e ver o meu valor também. Então hoje, os momentos mais importantes que eu tenho é junto com a minha família. O problema do Rafael, né, é muito típico de muitos homens. Mulheres também. Mas os homens, no sentido do trabalho, no sentido, no caso do Rafael, o futebol, né? Ele era fãzão do Corinthians. Ele colocava a família, a esposa, a família toda na prateleira e corria atrás da paixão dele. Eles pensam assim, a pessoa pensa assim, isso não tem nada a ver, eu não estou fazendo nada de errado. Eu só estou me divertindo, qual o problema, né? Eu estou em casa os outros dias. Ela não se dá conta, isso que acontece. Ele só se deu conta, Renato, depois que ele perdeu a esposa. E é o que muitos fazem, quando eles estão já a esposa fez as malas, foi embora, é que eles descobrem que havia um problema no casamento. E você que está passando por uma situação como esta, você talvez marido que agora está aí dando valor à família que você perdeu, porque enquanto a sua esposa falava, você não prestava atenção, você achava simplesmente que ela era chata. Você, esposa, que hoje perdeu seu marido, porque também você focou mais na sua carreira, você focou mais nos seus filhos, você focou mais em outras coisas e esqueceu o seu casamento. Agora você pensa e diz para si mesma, poxa, eu poderia ter prestado mais atenção lá no meu casamento, né? Na época que eu podia. Pois é, mas a gente costuma dizer que, ainda que às vezes é tarde demais para algumas coisas, quando se trata de casamento,
Quanto antes você começar a fazer as coisas certas, então mais cedo você vai ver as mudanças. É possível a pessoa resgatar, como no caso do Rafael, quando ele mudou a cabeça dele, tudo começou quando ele leu o nosso livro, Casamento Blindado, mas não terminou aí. Eles vieram às nossas palestras, aí então eles começaram a ver o que tinham de mudar para poder resgatar a família que tinha antes. E aí você vê que uma pessoa começou a mudar, não foram os dois. Porque às vezes você fica pensando assim, mas eu queria lutar pelo meu casamento, eu gostaria de salvar meu casamento, mas ela não quer, ele não quer mais. Essa pessoa já falou pra mim que não quer mais ficar comigo, que não me ama mais. Então você pensa assim, não tem mais jeito. Só que no caso dos dois aí, da Kelly e do Rafael, você vê que a Kelly já tinha decidido não voltar mais pro Rafael. Mas porque ele lutou, ele mudou. Primeiro ele mudou como pessoa. E depois, na mudança dele, ele inspirou a Kelly a voltar. Então, você deve investir em você agora. Talvez esse esforço todo que você quer salvar o seu casamento, faça em você. Comece com você. Venha fazer parte das palestras por você, para você mudar, para você saber como lidar com a sua vida amorosa. Você tem que começar de algum lugar, de algum ponto. E às vezes a frustração entra porque você pensa assim, mas tem tanta coisa para mudar. É muito difícil, como que o meu marido, como que a minha esposa vai voltar para mim? Você olha a distância e você não tem que se preocupar com a distância, você tem que se preocupar com o primeiro passo. Dê o primeiro passo, depois do primeiro passo, dê o segundo. E é assim que você chega no destino. Então, assim nós temos ajudado a milhares de casais e solteiros a reconstruir a sua vida amorosa. Você pode também. Inclusive, se você está passando por uma situação semelhante, perdendo a sua família, você já perdeu ou está desacreditado do amor e quer a nossa ajuda, você pode ligar agora para o 011 3573 3535. A nossa equipe já está à sua disposição para receber a sua ligação. Vamos acompanhar a história da Priscila e do Anderson, que passaram por problemas associados também a trabalho e a dinheiro. Uma das coisas que tem afetado muitos casais hoje que não têm sabido como administrar as pressões financeiras e os seus impactos no relacionamento. Preste atenção. A Alessandra chegou na terapia do amor há 2 anos e meio, desse jeito. Com um fim de relacionamento de 10 anos, no qual eu fui casada, tive uma filha. As traições eram frequentes no relacionamento da jovem. Meu ex-marido, ele me traía, eu perdoei e ele me traiu novamente. Então eu cheguei muito machucada, muito sofrida, muito desacreditada do amor. Anderson também chegou desiludido na parte amorosa. Ficava com uma, ficava com outra, não tinha felicidade, procurava em balada, né? Essa felicidade também não achava. Eu usava muita droga, fumava, cheirava cocaína, parecia que tinha um buraco dentro de mim. E quando o assunto era mulher, ele tinha um pensamento fixo. Pensava que mulher era tudo a mesma coisa, que a mulher só queria prazer, só queria dinheiro, não preenchia, só queria me prejudicar. Foi assim que eu cheguei aqui na palestra. Já a Alessandra só pensava em suicídio. Eu imaginava que não teria jeito para mim. Eu pensei em tirar minha vida, porque eu não tinha mais prazer em viver. Diante das situações, os jovens decidiram pedir ajuda para amigos, que indicaram a terapia do amor. Uma amiga, né, ela vinha nas palestras e ela me convidou. E eu fiquei muito feliz, porque ali eu vi uma saída para os meus problemas. Fiquei sabendo da palestra através de um amigo. Falou para mim, vem para palestra, você é solteiro, vem para palestra, vai aprender muito, vai te ajudar muito. Mas não foi fácil aprender tudo isso. Até você ter esse entendimento que você se dá valor, é muito conflito. Então foi de vir mesmo, de persistência, de insistência e colocar em prática. A primeira coisa que eu coloquei em prática e deu certo foi dar valor para mim mesmo. Eu sendo solteiro, eu tenho que ser feliz primeiro comigo. Tenho que estar bem comigo para depois estar feliz com a pessoa amada. Eu aprendi que eu não preciso de uma pessoa para poder ser feliz. Eu posso ser feliz comigo mesma. Depois de 1 ano frequentando as palestras, eles se conheceram. Comecei a ver o caráter, as atitudes, os valores, se eram iguais aos que eu buscava. Os defeitos também, que a gente tem que frisar isso, que é muito importante, a gente conhecer os defeitos, para lá na frente não decepcionar, né?
Com os ensinamentos em mente, eles começaram a namorar. E já faz um ano que estão juntos. Primeiro, paz comigo mesmo, felicidade comigo mesmo e pensar que tem uma pessoa do meu lado que tá ali para me ajudar, para multiplicar comigo. Curei o meu coração, eu tirei todas as mágoas, todos os complexos. Eu me tornei uma pessoa melhor, eu acreditei mais em mim. Não sinto mais vazio, solidão, não. Hoje eu não tenho mais esse desejo de suicídio, eu não tenho mais a tristeza, eu não tenho mais a mágoa, porque hoje eu me sinto completa e realizada. Não só por ter um parceiro comigo, mas por estar bem comigo mesma. Tá sendo muito bom para mim. Continuamos fazendo, porque sabemos que cada dia é um novo ensinamento para fortalecer ainda mais nosso relacionamento. Priscila e Anderson se conheceram através da família e começaram uma amizade que virou namoro. Fomos nos conhecer quando o meu pai resolveu, com o pai dele, montar uma padaria, montar um negócio juntos. O início do namoro foi bem legal, porque nós acabamos descobrindo que tínhamos muitos sonhos em comum. E para tornar esses sonhos reais, Priscila ajudou Anderson a arrumar um emprego e os dois passaram a trabalhar na mesma empresa. E a condição financeira dificultava um pouco, porque ele não tinha um trabalho tão bem remunerado. Então, sugeri para ele que indicá-lo à empresa que eu trabalhava, para ele fazer um teste, e ele passou, foi muito bem sucedido. E no dia que ele passou na entrevista, ele ligou para mim e falou assim: amor, agora a gente já pode fazer o nosso filho porque eu já tenho um bom emprego. E saímos para comemorar e no mesmo mês já fiquei grávida do Cauã. Devido a já vir um filho, ver aquela turbulência, nós decidimos não nos casar e já morar juntos. O problema veio quando eu saí da empresa, e aí ele sugeriu que eu ficasse em casa cuidando dos filhos, né? Então ele se tornou o único provedor da casa. Aí veio o peso para ele e veio o peso para mim também, porque eu comecei a sentir falta da atenção dele. A situação foi ficando cada vez mais difícil e Priscila pensou até em se separar. Até chegar ao ponto que eu não queria mais, que eu queria me separar. Eu achava melhor que a gente continuasse só apenas como amigos. Anderson estava ciente que o trabalho ocupava o lugar da família. Quando ela saiu da empresa, ela pedia a minha atenção e eu não dava. Ela queria conversar, eu fugia para o emprego. E aí eu começava a dar atenção para tudo lá fora, menos para minha família. A situação do casal começou a mudar quando Priscila conheceu o livro Casamento Blindado. Passeando no shopping, eu vi na vitrine de uma livraria o livro Casamento Blindado. Falei, bom, eu vou comprar para ver se isso ajuda a gente a resolver o nosso problema. E os dois decidiram conhecer as palestras. E aí assisti a primeira palestra. Falei, cara, esse negócio realmente funciona, né? Preciso prestar mais atenção, porque eu achava que um livro, né, livro de autoajuda não ajuda ninguém. Sempre achei isso, né? E é mentira, ajuda. Tem feito só diferença nas nossas vidas, a cada palestra, a cada comentário. Ele está bem mais dedicado. Está procurando ser muito mais disciplinado com ele mesmo, com o trabalho, com a saúde dele. Ele melhorou a saúde dele. Em casa, me ajuda mais em casa. Eu comecei também a perceber que eu precisava de ajuda, que eu precisava me cuidar. E acompanhando a Cristiane, eu vi que tinha o Godliu de autoajuda, que é para mulheres, que é um cuidado para as mulheres. E todas as lições têm feito diferença para o casal. Quando eu conheci ela, ela tinha uma força, uma presença feminina que sempre me atraiu. A força dela me atraiu, né? Ela era mulher. E por culpa minha, da minha disciplina, por não ter tratado e não ter cuidado dela, isso sumiu. Então foram o Gollywood, a terapia do amor fez com que essa mulher voltasse à tona. E hoje o relacionamento está cada dia melhor. O que a gente já aprendeu aqui em 2 meses com a terapia do amor, não tenho o que falar, mudou tudo. Mudou o meu comportamento, mudou o comportamento dela, a nossa forma de conversar mudou. Esse fantasma do divórcio já não bate mais na nossa porta. Você viu agora o problema que estava acontecendo, que quase levou à separação da Priscila e do Anderson? Ela, quando saiu do emprego, primeiro quando os dois trabalhavam, né, tinha aquele problema da renda, o problema de tempo. Aí quando ela saiu do trabalho, ele se entregou totalmente ao trabalho porque ele sentiu o peso, a carga da família. E não soube administrar isso e começou a deixar
a desejar no lado do casamento. Então, muitas pessoas estão sofrendo no casamento e na vida financeira por não saberem administrar essas várias situações que tem que trabalhar juntas. E não foi só ele, ela também não soube administrar isso, porque às vezes a mulher até tenta se dar mais para os filhos, né, ficando em casa, só que ela não sabe continuar sendo aquela mulher interessante. Então, muitas vezes, ela acaba realmente focando só nos filhos, deixando de ser mulher, de ser amante, para ser só mãe. Então, o marido chega em casa, ela tá toda descabelada, ela não sabe... Ela deixou de ser a mulher dele. Então, esse é um problema, Renato, não só de muitos maridos, mas de muitas esposas também. Isso tem a ver com a dica que a gente vai dar hoje. Daqui a pouquinho você vai ficar sintonizado aí. Agora, se você, por exemplo, está passando por uma situação no seu casamento também relacionada à administração do tempo, à administração do dinheiro, aos desentendimentos por causa das contas, a falta de tempo, de atenção, e você não sabe mais como fazer para fazer o seu cônjuge entender o quanto isso tem lhe afetado. Nesta quinta-feira, o tema da nossa palestra será amor e dinheiro. Nós estamos falando sobre os casais líderes, casais onde eles sabem praticar a liderança e eles sabem prosperar juntos, crescer juntos, fazer a parceria dentro do casamento para que ninguém fique desequilibrado, para que ninguém carregue o peso sozinho. Você, que é uma esposa, que tem um marido que lhe frustra muito, porque o seu marido, você deseja que ele tivesse mais atitude, mais iniciativa, mas parece que ele é acomodado. Fica tudo sobre você, sobre os seus ombros. Ou talvez o contrário, como estava acontecendo com a Priscila e o Anderson. Talvez o marido ele toma todo o peso para si e esquece da família. Né? E não importa o que ela faça, ela não consegue fazer o marido entender que ele precisa também dar atenção para o casamento. Então nós vamos ensinar as pessoas nesta quinta-feira como lidar com esse desequilíbrio e como fazer um sucesso dessa situação difícil aí. Saiba mais como participar dessa matéria. Já imaginou ter um manual com lições para evitar que problemas afetem o seu relacionamento? Na terapia do amor, isso é possível. Tem o Renato fala, né? Tipo assim, o que ele fala a gente tem que colocar em prática no dia a dia, porque não adianta nada a gente ser assim, aquela pessoa, não, é do meu jeito e acabou, entendeu? Aí, tipo assim, eu aprendi a ser uma pessoa controlada, assim, no meu ciúme, questão do meu ciúme. Ela era também nervosa, aprendeu também, não aprendeu a lidar com isso no dia a dia. Eles focam na família, né? Na instituição dos filhos, da educação, isso aí que chama a atenção. E a gente acredita que é uma boa forma de manter um relacionamento, como no nosso caso, que nós já temos 9 anos de casado. A terapia do amor para mim tem sido de grande importância, tem grandes ensinamentos, né? E a gente aprende muita coisa, aprende a se valorizar, né? Aprende a se posicionar. É sempre um ensinamento novo, né? Sempre uma coisa nova. Quando você pensa que você já ouviu tudo, eles vêm com uma coisa nova. De uma forma mais racional, você vai ver, poxa, é melhor ficar... Tá bom, então você quer ficar com a outra, fica com ela, mas eu não vou ficar com você e com ela. Eu não vou ser mais uma na sua vida. Eu não vou aceitar você com ela e comigo. Então você quer ter ela, então vai ficar com ela. Quer dizer, é racional. Ele não te merece. O problema está com ele. Ele não te merece. E você não tinha que estar lutando por ele agora. Ele que tinha que estar lutando por você. Eu vivi 9 anos com uma pessoa, um relacionamento frustrado. Ele não queria casar comigo. Acabou de uma forma drástica esse relacionamento. Ele me traiu. Desse relacionamento da traição, teve uma filha e ele casou em junho com ela na igreja. Como se a pessoa tivesse te usado, aqueles 9 anos te usado, e depois simplesmente jogasse você. Na palestra eu aprendi, primeira coisa, me valorizar. Me valorizar, e a cada quinta-feira eu venho aprendido mais. São diversas histórias, dificuldades que através dos ensinamentos foram vencidas. Eu era estressada, nervosa, ele era questão de ciúmes, ele era muito ciumento, possessivo.
Então isso vem ajudando a gente bastante e hoje a gente está sabendo lidar mais com essas situações. Antes era bem complicado, né? Questão de bebida, questão de algumas brincadeiras fora do relacionamento, com mulheres no trabalho. O que eu mudei foi a questão da sinceridade, de ser honesto com a minha esposa, de parar com coisa de mulheres, de bebida. O mais forte para mim foi ser sincero com ela, falar a verdade para ela. Eu já cheguei divorciada há muito tempo, né? Então a gente já vem com um pensamento todo errado, né? O pensamento feminista, que eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Então quando a gente vem para a terapia do amor, a gente aprende a ceder, né? A mulher, ela tem que rejeitar os estereótipos femininos. Ou a mulher hoje é vista como Amélia, ou ela é o tipo que vai pisar no homem. Uma coisa ou outra. Esses são os estereótipos, esses são os extremos. Você tem que rejeitar esses dois extremos, porque não há necessidade de extremos. Você não precisa ser extremista. Não precisa ser a anulada a Amélia, nem tampouco precisa ser aquela que vai pisar na cabeça do homem ou dizer eu não preciso de homem. Você não precisa. Eu venho de um relacionamento muito conturbado, onde eu vi que eu já errei muito, né? E eu tô me preparando para um novo relacionamento, para não errar novamente. Antes eu tinha muitos ciúmes, né? Agora já relevei mais meu coração, vi que não é necessário tanto ciúmes assim. Eu tive muitos problemas no meu casamento, ficamos separados por 3 meses. Eu voltei para o templo porque eu já vinha e foi muito importante para mim porque eu comecei a ver os meus defeitos e não só apontar os erros dele. E a partir do momento que eu percebi que não cabia a mim mudar ele, eu comecei a melhorar meu casamento. Hoje nós voltamos, estamos muito melhor, lutando ainda, reconquistando. Nas palestras, a Gisele aprendeu a lidar com o seu maior problema, ela mesma. Na verdade, eu acho que a pior inimiga do meu casamento era eu mesma. Não era meu marido, não eram os problemas, era eu. Eu sempre tive a autoestima muito baixa. Então, depois que eu comecei a vir aqui, eu comecei a me valorizar mais. Ver meus pontos fortes e comecei a exaltar eles. E a gente tá nessa luta aí, tá sendo muito benéfico pra gente. Principalmente pra mim. Ela já tinha muita postura, eu posso dizer que tinha postura do moleque mesmo, de homem solteiro, não era de homem casado. E hoje eu tô dando o valor que a minha família merece e que a minha esposa merece. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, às 10 da manhã e às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada é gratuita. Nesta quinta-feira, às 10 da manhã e às 8 da noite, nós estamos aqui na palestra da Terapia do Amor. Agora, nós falamos recentemente aqui no programa que 90% dos moradores de rua são homens. E destes 90%, a sua maioria estão nas ruas por causa de uma desilusão amorosa. Você vai ver agora a história do Dinarte, que foi um deles. Ele, depois de uma grande decepção na vida amorosa, ele simplesmente perdeu tudo, deixou tudo para lá, perdeu o gosto pela vida e não conseguiu se reerguer, até que ele conheceu o trabalho da terapia do amor. Preste atenção. Eu tive 3 relacionamentos. Até então, eu não tinha detectado que eu tinha um problema na minha vida sentimental. O terceiro, ele durou 7 anos, onde eu fui noivo, eu tinha 80% do apartamento pago, faltava 20%. Eu tinha um bom salário, um bom emprego, eu ganhava bem e eu fiquei noivo com essa moça durante 7 anos. E ela não suportou ficar do meu lado. Foi quando ela chorou, ela veio e explicou para mim. Eu fiquei grávida, eu traí você e fiquei grávida. Então ali que acabou, a minha vida ali acabou. E eu fiquei sem chão, isso me entristeceu muito. Eu entrei numa depressão tão profunda que eu não trabalhava mais, eu não tomava mais banho, não me alimentava, cheguei a ficar com uns 50 quilos e perdi o apartamento. Eu perdi a autoestima, eu perdi a vontade de viver, eu perdi bens, eu fiquei durante 3 anos andarilho de rua, Renato. Eu não tinha força para levantar um garfo, eu não conversava com as pessoas e foi um momento muito difícil.
E na minha cabeça, a solução que eu queria dar era o suicídio, aonde eu tentei me enforcar com corda. Eu vim na terapia do amor nessa situação. Quando eu cheguei na palestra, o meu problema era que eu era noiva. E eu estava junto com ele já há 5 anos. Era o meu primeiro e único relacionamento que eu tive antes do meu esposo. Mas era um relacionamento de muitas brigas, muitos ciúmes, e ele me batia muito. Era uma loucura. Eu achava que se eu me separasse dele, eu não ia conseguir ser feliz com ninguém. Quando eu cheguei, eu passei a ter esperança que eu poderia ser feliz. E foi aí que eu decidi terminar esse relacionamento. Na palestra eu perdi o medo e eu perdoei ele e decidi que não existe mais nada entre nós dois. A palestra me ajudou de tal maneira que eu não estava mais preocupado com o problema sentimental que eu tinha. Foi numa dessas palestras que eu vi a Tatiana. E foi uma coisa totalmente diferente. Eu olhei ela, veio uma paz, veio uma calma. Até que um dia eu cheguei até ela. Eu fui conversando, a gente foi nas palestras, foi conversando. Aí nós noivamos, nos casamos e vamos fazer 13 anos de casado. Super feliz. Eu recebi paz quando eu conheci ele e eu vi que eu ia ser feliz, de verdade, porque eu nunca tinha sido feliz e quando eu conheci o meu esposo eu vi que o sofrimento tinha acabado. Em um relacionamento nos tornamos um. Dividimos as alegrias, as tristezas e também os problemas. A rotina de um casal consiste em compartilhar os afazeres domésticos, a criação dos filhos e, principalmente, as contas. A questão financeira está entre os principais motivos que afetam a vida das pessoas. Como lidar com o marido que ficou desempregado e as contas que começam a se acumular? E quando se é solteiro e não se consegue ter um relacionamento, pois a vida financeira não anda nada bem? E se a sua esposa ganhasse mais do que você? Isso atrapalharia a sua relação? Participe da Terapia do Amor. E não deixe que os problemas financeiros lhe impeçam de ser feliz. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. As histórias que você tem visto aqui no programa podem acontecer com você? Pode. Mas você tem que fazer o que eles fizeram. Vem para a palestra nessa quinta-feira, 10 da manhã ou às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Vamos à dica de amor de hoje. Vamos lá. E a dica é: atenção não se pede, se conquista. Isso aí parece super simples de entender, mas é uma incógnita para muita gente, né, Renato? Porque normalmente a pessoa carente de atenção, ela fica cobrando a atenção. Você não me dá atenção, você tem que me dar atenção. E ela não se dá conta, e quanto mais ela faz isso, menos atenção a outra pessoa quer dar. Eu sei, porque eu fazia isso, mas não funciona. Então, você quer atenção do seu parceiro, do seu marido, então você mostra a sua mudança, você faz coisas que a pessoa vai querer olhar para você. Vai se interessar em conversar com você. Não porque você pediu, mas porque ela quer. E aí que é o bacana, né, Renato? Atenção. A pessoa tem que pensar em maneiras de atrair a atenção e não pedir a atenção. Pense naqueles vendedores chatos que vão em cima de você quando você passa na frente da loja. Não é isso que você quer ser. Você quer ser aquele produto tão valioso que as pessoas vão lá e correm atrás, onde quer que esteja, e compram, seja qual for o preço. Então, seja uma pessoa de valor, apresente características que atraiam a atenção da outra pessoa e você terá atenção. Nunca se
se mendiga a atenção de alguém. Não funciona, tá bom? Se você está pensando em separação, mas você não quer isso, porém a única opção que você enxerga diante de você é esta, se separar. Você quer a nossa ajuda, quer conversar com alguém? Ligue agora para o 011 3573 3535. Vamos voltar daqui a pouquinho para responder perguntas dos nossos alunos. Fique ligado. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudo sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com. Se você pudesse mudar sua vida em 21 dias, você gostaria de saber como? E se para esta mudança você precisasse tirar apenas alguns minutos por dia? No livro 21 Dias que Mudarão Sua Vida, Renato Cardoso lhe mostra como. Sua visão vai se abrir, sua capacidade de mudar vai se fortalecer. Aceite o desafio. Separe alguns minutos por 21 dias e transforme radicalmente a sua vida. 21 Dias que Mudarão Sua Vida. O novo livro de Renato Cardoso. Já nas melhores livrarias. Ou pelo site casamentoblindado.com. Estamos de volta, vamos responder perguntas dos nossos alunos agora. Se você quiser enviar a sua, pode fazê-lo através do site escoladoamorresponde.com. E agora, comigo e a Cristiane, se une a Bianca. Mais uma vez aqui, tudo bem, Renato? Veio de uniforme igual a minha. Vamos cantar. Vulgo Bianquinha do G, né? Ai, não. O pessoal não conhece o G. Não conhece por enquanto. Só nas redes sociais. Um dia tem que vir aqui para apresentar o marido da Bianca. Para contar a história de vocês. Não contou a história de vocês até hoje. Ainda completa, não, com detalhes não. Só algumas partes. Podia vir, né? Pois é, podia vir. Acho que não sei por que a gente não fez isso aí até agora. Bom, então tá aí a ideia. Em breve você vai acompanhar aqui a história dos dois. Vamos responder então agora a primeira pergunta do programa, que é da amiga aqui de São Paulo. Preste atenção. Namoro há 1 ano e meio. Antes do início desse relacionamento, fiz muitas palestras da terapia do amor, me preparei, tinha muitas coisas que eu precisava mudar. Graças a Deus eu consegui. Eu me preparei para receber a pessoa que Deus destinou para mim. Agora, atualmente, eu sofro muito com a espera do casamento. O meu namorado sonha junto comigo com o casamento, a gente planeja tudo junto, mas a minha ansiedade me atrapalha um pouco. Eu acabo não conseguindo esperar, ou às vezes eu quero atropelar as coisas. E eu vejo que ele não está me enrolando. Ele planeja tudo comigo, mas ele sempre coloca a estabilidade da vida em primeiro lugar para depois a gente ter um casamento, porque ele fala, se não tiver estável, não vai ser um casamento saudável e tal. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer para trabalhar nessa minha ansiedade. Isso me irrita ao extremo, essa questão, porque 99% das vezes essa estabilidade financeira é uma falsa ideia que as pessoas têm de que a gente só vai ter um bom casamento se tiver casa própria, se tiver carro, se não tiver nenhuma dívida. E a verdade é que casamento, por milhares de anos, sempre foi uma construção de vida juntos, 2 vidas juntos. E muitas vezes, a maioria das vezes, o casal começava com o básico. Às vezes na casa dos fundos, normalmente na casa dos fundos dos pais, até que eles pudessem construir a própria história. Hoje, a sociedade parece que impõe sobre as pessoas que elas têm que ter tudo, têm que fazer tudo antes de casar. E aí ficam adiando. Então essa ansiedade eu até entendo. E eu acho que, na verdade, o maior erro está aí do noivo dela e não dela. No caso, Renato, às vezes
não tem nem lugar para ele ficar, né? Aí fica complicado. Talvez, eu não sei se essa seria o seu caso, amiga, mas se é uma situação realmente que vocês não têm, por exemplo, vocês vão casar, não tem para onde ir, né? Não tem onde ficar. O salário dos dois não dá para sustentar nenhum dos dois. Aí sim, a gente entende que realmente tem que esperar. Mas pensa. O salário dos dois não dá para sustentar nenhum dos dois, mas o salário juntos talvez dê para sustentar. Foi o que aconteceu comigo, Cris. Eu e meu marido, a gente namorou pouquíssimo tempo e já decidimos casar. E foi justamente assim, juntamos o pouquinho que tinha e onde comia um, comeu dois e estamos aqui até hoje. Porque as pessoas têm a ilusão de que 2 pessoas vai custar muito e tal. Na verdade, é o contrário. Você vai no supermercado, eu vi uma matéria sobre isso outro dia. Solteiros vão no supermercado e eles gastam mais do que as famílias. Por quê? Eles têm que comprar a quantidade pequena. Quantidade pequena é mais caro. Então, você vai, uma família, você compra a quantidade maior, você leva mais pelo mesmo dinheiro, ou por um pouco mais de dinheiro, a quantidade é maior. Então, essa ideia de economia de escala não está na mente dos casais, das pessoas. E elas pensam que vão passar por grandes necessidades. Muitas vezes estão até já morando juntos. E aí que não dá para entender mesmo. Peraí, mora junto e diz que não tem dinheiro para casar, não dá para entender isso. Salvo em situações que uma das partes está endividado, está, né, pagando às vezes alguma coisa. Então aí nessa situação a gente entende. É assim, porque a gente é de uma época em que as pessoas, elas lutavam juntas, né? E hoje talvez seja tão diferente, seja difícil a pessoa entender isso, porque cada um tem a sua carreira, cada um tem a sua vidinha. Então ele pensa assim, bom, se eu tenho tudo programado, eu pago o carro aqui, eu pago isso, eu pago aquilo. Se eu colocar mais uma pessoa aqui na minha vida, eu não vou poder dar conta, né? Então as pessoas, elas estão um pouquinho individualistas e por isso que talvez seja uma dificuldade casar. Mas se a pessoa mudar talvez a forma de pensar e pensar assim, bom, o que é mais importante, né? O que é mais importante para mim agora? Eu penso, sempre quando a gente fala nesse assunto, eu penso nos meus pais. Porque recentemente até li a biografia da minha mãe, eu entendi bem como que foi o início do casamento deles. E foi assim, muito difícil. A minha mãe teve que ir trabalhar no início do casamento porque não tava dando para comer. Até o fim do mês não estava dando para comer, os dois. O meu pai trabalhava 2 empregos um dia e ainda estudava e ainda assim não estava dando para comer. Então ela teve que trabalhar também. Mas eles fizeram isso juntos. Então, sabe, foi difícil? Foi. Ela podia comer carne toda semana? Não. Então, assim, a pessoa está disposta a sacrificar pelo casamento, agora, no início, tá legal. Agora, hoje não, as pessoas pensam assim, bom, não, isso não pode faltar, não posso faltar o carro, não pode faltar, né, por exemplo, o celular. É a pressão, né? É a pressão da sociedade. Eu vejo que as pessoas querem fazer bonito. Vai casar, tem que ter uma festa, tem que ter aquele vestido, enfim, tem que ter toda aquela parafernália. Que é ostentar, né? Uma festa. Às vezes nem é ostentar, mas para dar satisfação para a família. A pessoa pensa assim, não, que vergonha, todo mundo vai ficar falando, você não viu o casamento da fulana, é tão simples, coitada. Né? Aí a pessoa fica constrangida pelos outros. E ela tem que entender que a vida é dela, você vai construir a sua vida. E não há nada que une mais o casal quando o casal está com a mente unida nesse mesmo propósito de construir a vida juntos. Quando vocês passam uma batalha juntos, uma luta, uma dificuldade e vocês superam, aquilo une vocês mais. Porque lá na frente vocês vão valorizar a união. Quer dizer, quando eu estava mal, quando eu estava por baixo, ela estava do meu lado, ele estava do meu lado. Quer dizer, você valoriza mais aquela pessoa que batalhou com você. Então, as pessoas precisam resgatar isso hoje em dia. Mas o que ela pode fazer, Renato? Porque, no caso, ela não... É ele que vê dessa forma. Né? Traz ele para a palestra quinta-feira agora. Nós vamos dar na cabeça dele. Vamos falar de casais líderes e solteiros líderes. Porque essa questão do dinheiro tem sido a grande trava na vida de muitos casais e solteiros também, que ficam aí, né, adiando para sempre a vida amorosa, porque primeiro eles têm que trabalhar, primeiro eles têm que pagar, primeiro eles têm que comprar e a vida amorosa vai ficando na prateleira. Então, traga o seu noivo na palestra, você disse que já vem, então traga ele também, porque nós estamos agora vivendo um tema exatamente sobre isso, vida amorosa
e liderança, vida amorosa e vida financeira. Como que as duas coisas têm que andar juntas e uma sem a outra não é nada, sem o outro estar andando bem, tá bom? Então, quinta-feira agora, 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, você vai saber como lidar com isso. Vai ser a dica que nós vamos dar para ele. Bom, vamos a mais uma pergunta daqui a pouquinho, mas veja agora a história da Simone e do Fabrício, falando de amor e dinheiro. Você vai ver novamente como a vida amorosa fracassada teve um impacto na vida financeira, neste caso do Fabrício. Como que ele foi pro fundo do buraco e também ele foi no fundo do buraco não só financeiramente, como no casamento dele. E as duas coisas como são inseparáveis. Preste atenção nesta comparação, nesta ligação entre relacionamento e vida financeira. Preste atenção. Eu cheguei aqui com o meu lado emocional totalmente destruído pelo fato dela ter pedido a separação. Passei por traição na vida dos meus pais, né? E isso me tornou um jovem muito inseguro. Isso me fez ser uma pessoa que em todos os pontos da minha vida eu era fracassado. Tudo que eu tentava fazer dava errado. E até então eu, por essa insegurança, comecei a tratá-la muito mal, com ciúmes doentio. Eu via coisas que não existiam. Ele me tratava de uma forma que eu não podia fazer nada, não podia olhar para lugar nenhum, que ele já achava que eu estava encarando alguém, ou que eu estava querendo sair com alguém. Então, ele pressionava muito, né? Então, eu me sentia completamente presa. Como a gente discutia muito, então eu evitava falar. Qualquer coisa que eu sentia, assim, eu evitava falar com ele. Porque cada vez que eu falava, a gente discutia ainda mais. Então, eu procurava ficar na minha, assim, calada, para não causar mais discussões ainda. Porque eu me sentia muito presa, eu via que não tinha mais como mudar aquilo. Eu não sabia como mudar essa situação. Então, eu achava que não tinha mais jeito. Comecei a frequentar a terapia do amor, né? E o que aconteceu principal foi que eu entendi que eu precisava de ajuda. Eu precisava de tratar de mim primeiro. Eu não precisava de uma pessoa que me fizesse feliz. Eu precisava ser feliz primeiro. Foi isso que me ajudou. Eu saía daqui com autoestima. Às vezes eu queria ouvir alguma coisa e quando eu chegava aqui, o que era passado para mim não era o que eu queria ouvir, mas era exatamente o que eu precisava ouvir. Eu fui entendendo que era o que eu precisava ouvir quando eu praticava, mesmo dentro de mim tendo um conflito. Quando eu praticava o que eu precisava ouvir, não o que eu queria ouvir, aí eu vi que eu tinha resultado. Eu fui tendo resultado. Eu praticava, eu tinha resultado. E aí as coisas foram mudando tudo, assim, foi tudo. Uma transformação dentro de mim imensa, assim, porque eu saía daqui muito forte. Se acontecer alguma coisa de eu ter alguém ou ela de volta, que na verdade no caso já tinha um divórcio, e eu estava tão bem que eu falava, se eu tiver ela de volta ou tiver alguém, eu vou ter para fazer a pessoa feliz. Foi quanto tempo de separação? 2 anos e 2 meses. Na primeira vez que a gente conversou, eu já percebi que ele estava diferente. Desculpa. Porque a gente já teve uma conversa que a gente não teria antes, né? Já teve assuntos que a gente não teria conversado se fosse antes. Então, a partir daquela conversa, eu já percebi que ele estava diferente. E aí foi quando a gente resolveu voltar. Li o livro Casamento Blindado também. A gente participou do curso Casamento Blindado. Isso foi me passando segurança. Hoje, que nem a gente vive uma miséria, só um exemplo, né? A gente, às vezes, não tinha o que comer em casa. A gente juntava resto de comida de um lugar que eu trabalhava para poder jantar, né? Hoje a gente tem casa, a gente tem carro, a gente tem a nossa vida, nós dois, né? A gente conversa, a gente sai, a gente tem nossos momentos. Hoje eu escuto muito mais ela. Na verdade, ela participa de tudo na minha vida. Não tem um detalhe que aconteça que eu não passe para ela, e ela vice-versa. E sempre as opiniões dela, para mim, são muito importantes. A opinião mais importante, na verdade, que eu tenho na minha vida são as opiniões dela. Então, hoje a gente tem diálogo, a gente tem paz, né? Óbvio que a gente tem as situações adversas que ocorrem no dia a dia, mas não é nada que a gente não coloque a mão e não consiga resolver. São histórias de vidas e de famílias.
As palestras da Terapia do Amor transformaram situações que pareciam sem saída. Ela tem me dado um ensinamento que tem me fortalecido, feito eu ter mudanças no meu comportamento em relação ao meu esposo. Eu tenho buscado assim uma transformação porque afetivamente a gente não estava se entendendo. Em todo relacionamento, todo casamento saudável, os dois fazem sacrifício. Não tem essa de ninguém fazer sacrifício. Ah, não, nós somos maduros, nós nos damos muito bem, nós temos tudo em comum, não temos problema. Não tem isso não. Não existe isso. A história da Cátia e do Celso são como a de muitos casais. O tempo foi esfriando o amor do casal, mas as lições que eles receberam aqui têm mudado essa realidade. E aqui eu acabei observando que, poxa, a gente tem que procurar melhorar todos os dias, procurar estar melhorando, procurar estar mudando o comportamento, esse jeito, né? Para que o casal, sim, possa somar e cada dia mais ser feliz. E a Cátia percebe no dia a dia toda essa dedicação. E a lição assim, que eu tenho recebido aqui, a gente dá, mesmo que você não receba. E não é fácil não, viu? Porque quando a gente assim recebe algo que a gente não gostaria, a gente às vezes pensa, ah não, então já que ele não me abraçou, também não vou abraçar, já que ele não me procura, também não vou procurar, mesmo assim meio que pagar com a mesma moeda. E não é assim, né? Mesmo que a gente não receba, a gente tem que dar, porque é plantando que escolhe. Se não fosse a Terapia do Amor, hoje eu não estaria bem, né? E é uma palestra muito importante, ajuda muito mesmo. E um detalhe, eu comecei a aprender pela televisão. Mas tem outro detalhe muito importante. A Fran não acreditava muito que as palestras pudessem ajudar. Antes eu achava que tudo isso aqui era uma farsa. Eu via a pessoa aqui, eu pensava que isso aqui era pago para a pessoa falar. E hoje eu estou vivendo isso. Eu não pago nada, muito pelo contrário. Só recebo. Quando eu comecei na terapia, eu não queria, eu fui meio arrastada, né? Mas depois eu aprendi muito, porque eu achava assim, não tem um porquê, né? Acho que em relação ao casamento a gente aprende no dia a dia, não precisa de palestras. Aí quando eu retornei, vim pra terapia mesmo, eu vi que realmente não é aquilo que a gente pensa. Que às vezes a gente até tenta, mas se não tem alguma lição, algo para aprender, não tem como seguir, né? O que a gente recebe aqui é gratuito. E assim, o que a gente recebe é muito mais importante do que pagar qualquer coisa. Faça uma autoanálise, olhe para você, olhe para si. Se você é solteiro e você acha que as pessoas não te notam, comece a olhar para você. Será que ninguém te olha porque você, em primeiro lugar, não se olha? Você, em primeiro lugar, não se cuida, não se dá atenção, por isso ninguém te dá atenção? Cheguei na terapia do amor por motivo de traição. Eu fui traída, o coração estava destruído, eu me sentia frustrada. Me sentia uma mulher, sabe, para baixo. E quer saber quando a vida dela começou a mudar? Quando eu comecei a participar das palestras da Terapia do Amor. Eu comecei a receber esse alimento, porque eu não dava importância para a terapia, né? Então me convidaram, eu comecei a participar das palestras e eu fui me alimentando. Eu fui trazendo para dentro de mim, sabe, que tinha jeito, tinha cura, né? Eu fui colocando em prática o que eu aprendi e foi aí que eu venci, que eu superei essa situação. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, às 10 da manhã e às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada é gratuita. É 20 horas e também às 10 horas da manhã, o novo horário das palestras também pela manhã, se você prefere, neste horário, das 10 da manhã até as 11h30 e às 8 horas da noite também com a Cristiane, nós fazemos a palestra aqui no Templo de Salomão. E a Terapia do Amor acontece em todo o Brasil. Se você não está em São Paulo e você quer participar dessas palestras, basta acessar o site terapiadoamor.tv para os endereços ou ligar agora para o 011 3573 3535 e perguntar o endereço mais próximo na sua cidade. Muitas pessoas estão ligando, inclusive falando dos seus problemas, falando com membros da nossa equipe. Vamos ler algumas perguntas e situações dessas pessoas. O Roberto, aqui de São Paulo, disse assim: estou separado há 3 anos,
Meu casamento acabou porque eu escondi da minha família que estava com uma dívida na praça. Minha esposa não me perdoa e eu estou trabalhando para pagar essa dívida. Como faço para ela confiar em mim novamente? Mas ele escondeu da esposa que tinha uma dívida. É muito comum com um homem, né, com os homens de forma geral, essa vergonha do fracasso financeiro. E a vergonha do fracasso financeiro, quando ele ou tem uma dívida, ou então ele perde um negócio que ele investiu, quando ele perde um emprego, quando ele ganha começa a ganhar menos que a esposa começa a ganhar mais que ele. Então, essa questão do ego masculino mexe com muitos homens e eles não sabem lidar com a situação. Então, no caso, a esposa ficou decepcionada com ele, provavelmente muito mais com a mentira do que com a dívida. Que eu não imagino que ela tenha querido deixá-lo por causa da dívida, mas porque ele enganou, né? Ele escondeu aquilo dela. Mas são 3 anos, né, que ele está separado dela por causa disso. E eu fico me perguntando, você falou, Roberto, que você tem trabalhado para pagar essa dívida, mas você tem trabalhado para mudar esse seu comportamento? Porque você mentiu para ela e eu não sei mais o que, né? Porque provavelmente não tinha crédito com a esposa, né? Porque às vezes, o que acontece? Às vezes a gente erra. Vamos dizer que eu erro. Eu deixei de contar para o Renato uma coisa que aconteceu. Esqueci, vamos dizer. Mas porque eu tenho crédito com o Renato, isso não acontece. Eu trato bem dele, eu dou atenção. Então, por mais que ele fique chateado aquela hora ali, mas ele vai me perdoar, porque, assim, aquilo ali foi uma coisa que aconteceu, foi um erro, foi uma falha, né? Agora, às vezes, no seu caso, o que parece é que não foi uma falhinha. Ele já tinha uma dívida. Não foi só uma mentira. Uma dívida emocional, uma dívida de caráter com ela já há muito tempo, né? Muito mais do que a financeira. Conhecendo bem as mulheres, né, Cris, a gente não seria razão para um divórcio. Ela poderia ficar muito chateada, brigar, mas assim, e os homens, eles não são muito detalhistas na hora de contar as coisas. Então, talvez você não contou uns detalhes dessa história pra gente, né? Você focou muito na dívida, mas talvez realmente já vinha acontecendo outras coisas que estavam deixando a sua esposa chateada. Porque mulher, na grande maioria das vezes, não é assim, uma dívida que ele tem, então vou separar, vou embora, se o casamento está bem. Então o casamento já não estava bem. E a prova disso é que se ele pagar essa dívida amanhã, a questão é, ela vai recebê-lo de volta? Ela vai querê-lo de volta? A questão provavelmente aí não é a dívida, mas sim como você lidou com tudo isso. O fato de você ter escondido, talvez mentido para ela, enganado e tudo isso. Então, essa parte do seu caráter tem que mudar. E você tem que buscar ajuda agora, porque quer ela te receba de volta ou você venha começar com outra pessoa, você vai precisar disso. A dívida você eventualmente vai acabar de pagar, mas e o caráter? Né? Se você não mudar o caráter, você poderá entrar em mais dívidas e mais problemas e aí poderá perder de vez o seu casamento, tá bom? Então, olhe para esse lado e você vai receber direções para sair dessa situação. Bom, vamos ficando por aqui. Agradecemos aos nossos alunos. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Se você tem uma pergunta, você pode ligar para o 011-3573-3535, mesmo após o programa sair do ar, ou acessar o nosso site escoladoamorresponde.com e enviar a sua pergunta através do site. Até a próxima. Tchau. Tchau.